Gente, eu tenho que gravar 3 episódios do podcast essa semana, porque eu vou viajar. E eu acabei de gravar um episódio que eu fiquei falando por mais de 20 minutos e não gravou. Olha que maravilha. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Tô aqui para gravar novamente, que eu não vou deixar vocês sem episódio, entendeu? Porque eu sou muito simpática com vocês estão aqui me acompanhando. Eu devo esta produção de conteúdo para vocês toda semana e eu vou entregar, entendeu? Porque eu gosto de fazer isso aqui que eu faço. Vamos lá, lembra que a gente tinha feito um ciclo de episódios, né? Eu tinha organizado um ciclo de episódios inspirado nos poemas do Pedro Salomão. E aí eu fiz 2 que foram insegurança e o outro foi ansiedade. E agora eu dei uma pausa, né? Que eu fiz o último episódio do Rio de Janeiro, falando sobre a incrível viagem que a gente fez para o Rio de Janeiro. E vamos voltar para terminar esses, né, os outros 2 episódios inspirado nos poemas do Pedro Salomão. O de hoje é sobre pensamentos. Primeira coisa, essa coisinha de falar aí pensamentos intrusivos. Tá na moda, né? Mas ninguém explica o que é pensamentos intrusivos. Aí eu achei que fosse qualquer tipo de pensamento. Tipo assim, tô aqui, aí tive um pensamento intrusivo de jogar isso aqui no chão. Não é qualquer tipo de pensamento, que é pensamento intrusivo. Fui atrás da explicação, né? E descobri que são aquelas imagens ou impulsos que vêm à mente de forma inapropriada e são totalmente contrários à personalidade da pessoa. São pensamentos que você não pode fazer na realidade. Por exemplo, tô lavando a louça. Aí eu falo assim, nossa, que vontade de quebrar esses pratos. Você não vai fazer, porque senão você vai ficar sem prato, certo? Então isso é um tipo de pensamento intrusivo. Pensamento intrusivo é isso, é esse o conceito aí sobre o pensamento intrusivo. E aí, o que eu queria trazer pra vocês é o seguinte: os pensamentos, né, ele tem muito poder na vida da gente. E aí, nesse processo de fazer terapia e tudo mais, a gente aprende a importância da gente entender o pensamento e da gente conversar com o pensamento também, né? Porque às vezes a gente começa a pensar em umas coisas nada a ver, que não tem nada a ver com nada. E aí a gente não conversa com o nosso pensamento e ele ganha força. E aí aquele pensamento que não tem nada a ver com a realidade, ele se transforma num monstro que limita a gente, que faz a gente ter medo, que faz a gente ficar parado, estagnado, que faz a gente pensar coisas ruins. Então é muito importante a gente praticar, né, essa coisa de conversar com o pensamento, porque não é algo comum, não é algo que a gente faz muito. E, e eu aprendi aí nesse processo de fazer terapia que isso é muito importante para baixar o nível de ansiedade que a gente tem também. Por exemplo, fui começar o projeto do podcast. Aí imagina que quando eu fui começar, eu comecei a pensar assim, ó. Ai, mas ninguém vai gostar desse podcast. Ai, mas tudo pensamento da minha cabeça, tá? Ai, mas será que as pessoas vão ouvir? Ninguém vai ouvir. Ai, mas será que eu vou conseguir gravar toda semana? Não vou conseguir gravar toda semana. Ai, mas será que não sei o que, não sei o que lá? Aí você para nesse momento e começa a conversar com o seu pensamento. Fala assim, olha, ninguém vai ouvir. Tá bom. Se no pior cenário ninguém ouvir, eu tô fazendo isso aqui só pra isso? Porque além do ganho que eu tenho no YouTube e no Spotify, eu posso ter um ganho de diminuir a produção de conteúdo para o Instagram, porque eu posso fazer cortes e usar tanto para o Instagram quanto para outras redes sociais. Isso tem um ganho? Tem um ganho. As pessoas vão ver? Vão ver. Então, beleza. Já eliminei o primeiro pensamento de, porque ninguém vai ver, ninguém vai ouvir. Eliminei esse pensamento, entendeu? Porque eu já conversei com ele. Aí, outro pensamento. Porque as pessoas vão achar ruim. Tá, mas eu vou dar meu máximo? Eu vou fazer meu melhor? Eu vou me preparar? Eu vou ser divertida? Eu vou entregar o que eu sou? Então, beleza. É isso aqui que eu tenho pra entregar. Se as pessoas que me acompanham não estão gostando, talvez meu público seja outro. Também tem este ponto. Você começa a equilibrar ali o pensamento. Pensar nos outros pontos, né? Nos contrapontos. Porque se você deixar esse pensamento te dominar, ele vai te levar para um limbo. Ele não vai te levar para lugar nenhum. Ele vai te fazer se sentir mais insegura, fazer com que você não tenha projetos novos. Então, a gente, né, essa coisa de conversar com o pensamento, aprender, é um exercício diário mesmo.
Porque os pensamentos, eles estão ali a todo momento. E às vezes eles vêm como um avalanche, como um tsunami querendo te derrubar. Mas se você estiver ali, ó, centrada, dá uma respiradinha. Faz uma respiração profunda, 3 respirações profundas. Cheira a florzinha, assopra a velhinha. Cheira a florzinha, assopra a velhinha. Faz mais uma respiração dessa. E aí você olha para aquele pensamento e fala, olha, vamos pensar aqui se isso aqui que eu tô pensando faz sentido? Vamos racionalizar? Transforma o pensamento emocional em uma coisa mais consciente. Traz de volta para sua consciência. Porque você entende da sua realidade. Você sabe o mundo que você vive. Você sabe as condições que você vive. Você consegue, né? Se você tem o mínimo de autopercepção, de autoconhecimento ali, você consegue entender até onde aquele pensamento está sendo, tá viajando e até onde ele tá sendo condizente com a realidade. Então conversa com ele, pô. Fala assim, ó, pensamento, senta aqui. Vamos conversar aqui. Isso aqui faz sentido o que você tá pensando? Ah, faz por causa disso, disso e disso. Não faz por causa disso, disso e disso. Beleza, então vamos dar uma equilibrada aqui? Vamos trazer um pouquinho mais pra realidade? Vamos. Vamos transformar esse pensamento aqui um pouco mais real? Não precisa ser pessimista, não precisa ser otimista, mas precisa trazer para a realidade, né? Dá uma puxadinha pro real aqui, ó, pro que você tá vivendo. Traz para a realidade. Faz com que a sua consciência ela retome pro seu mundo, né? Porque você às vezes está deixando sua cabeça vagar demais. E não tem problema deixar vagar, mas contanto que a gente saiba puxar ela de volta. Porque às vezes são muitos pensamentos. E muitos pensamentos atrapalham, né? Se a gente der uma filtrada, se a gente entender mesmo ali o papel daquele pensamento, para onde que ele tá querendo levar a gente consegue evoluir mais, a gente consegue conversar mais com aquele sentimento, entender o que a gente tá sentindo. Então, acho que é muito importante mesmo a gente fazer esse exercício de, de conversar com os nossos pensamentos. E aí, uma coisa que eu anotei do poema do Pedro foi que ele escreveu assim, ó. Eu estou o tempo todo escrevendo, mas só às vezes passo para o papel. E nessa de pensamento e escrita, é uma coisa que eu quero desenvolver mais, que eu quero tá mais. Ativar mais a minha escrita mesmo. Porque realmente, quando você tá pensando muita. Quando você tá pensando muita coisa. Pega um dia aí que você tá pensando muita coisa, sua cabeça chega a doer às vezes, né? Quando você não. Quando você vai deixando o pensamento devagar, às vezes você fica com a cabeça meio doendo. Tipo, pelo amor de Deus, para, dá uma pausa. Pega um papel e começa a escrever tudo que você tá pensando. Sem filtro mesmo. Vai ali, ó. Vai, rasga, rasga, rasga. Escreve um monte, escreve, escreve. Isso faz com que você se sinta um pouco menos angustiado e menos ansioso também. A gente fica muito ansioso no nosso dia a dia, né? E a escrita, ela tem esse papel transformador mesmo, de tirar essa angústia de dentro do peito e passar para o papel. Então, você pode fazer a mesma coisa com seus pensamentos. Talvez começar a escrever seus pensamentos e de uma maneira mais racional, como eu disse. Se você não consegue conversar com os pensamentos, escreve ali o que você está pensando, puxa uma setinha e escreve, tipo, faz sentido isso aqui? Começa a escrever. Isso também é uma forma de conversar, né, com o pensamento, que pode ajudar muito, né? E tem me ajudado muito isso. Eu tenho ficado bem menos ansiosa depois que eu aprendi a controlar um pouco mais os meus pensamentos e a respirar também. E eu acho que isso tem um papel transformador no nosso dia a dia, assim, porque a nossa cabeça é uma máquina. E ela pode ser uma máquina para o bem e pode ser uma máquina para o mal também, para o nosso desenvolvimento, né? Então, já que ela é uma máquina tão potente e que tem tanta capacidade de aprender, vamos usar ela para o bem. Vamos usar ela para o bem, vamos aprender técnicas de psicológicas, né? Que a gente consiga transformar aqui, ó, essa realidade dentro da nossa cabeça.
É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um pouco mais reflexivo sobre pensamentos e emoções. Mas espero que vocês tenham gostado. Eu vou lançar um desafio aí de toda semana você tentar conversar com o seu pensamento e tentar escrever alguma coisinha. E pra gente se acompanhar nessa jornada, tá bom? Sigam @valdarapuca no Instagram, Arapuca com K. Sigam @arapuca.trend no Instagram também. E Valdarapuca também tá no TikTok. Tem playlists no Spotify, mais de 11 playlists. Curtam esse episódio, curte, comenta, compartilha com as amigas. Vem consumir roupa colorida. Vamos colorir a vida. E um beijo, até a próxima.